Oi, gente, finalmente, hoje a gente vai conversar mais sobre como o The New York Times foi um dos grandes responsáveis por ajudar o Stalin a esconder o genocídio causado por ele na Ucrânia em 1932, que depois foi batizado de Holodomor. Essa é uma história que eu já venho ventilando desde que a gente conversou sobre os intelectuais da sociedade do Thomas Sowell tem alguns meses, que eu trouxe de novo ao fazer a resenha desse livro aqui, A Fome Vermelha, da Anne Applebaum, conversando um pouco mais sobre o Holodomor. Mas é uma história que ela precisa ser discutida independentemente da sua relevância histórica, porque essa semana, inclusive, o The New York Times foi palco de um novo escândalo envolvendo manipulação de informação, manipulação de notícia, de tentativa de jogar tudo isso no buraco da memória e fingir que isso nunca aconteceu. Principalmente porque a gente está falando de jornalistas de toda uma classe de inteligência, de pessoas que se dizem estudadas, que estão martelando na nossa cabeça diariamente as chamadas fake news, ou o mundo da pós-verdade, essa construção que surgiu principalmente depois de 2016, com a eleição do Trump, do Brexit, com a eleição do Bolsonaro. Essas pessoas estão dizendo que a internet é essa grande promovedora das notícias falsas e elevam os jornalistas e os jornais à condição de bastião da moral e da virtude, como se os jornais fossem os responsáveis por filtrar essas notícias e levar até você, leitor, de uma forma extremamente imparcial. Como se escândalos como esse nunca tivessem acontecido, como se vários desses nunca tivessem sido sequer identificados e como se a imprensa não fosse, desde a sua criação, lá há séculos atrás, palco dessas tentativas de manipular a informação da opinião pública, causando inclusive grandes revoluções. Eu tô lendo esse livro aqui, A Revolução Francesa, do Ian Davidson, e nele tem aquela história super engraçada de que, supostamente, coitada da Maria Antonieta, ela nunca virou pros franceses e falou: se não tem pão, comam brioches. Talvez isso tenha sido criado pela imprensa na época, pelos panfletos, pra atiçar ali os espíritos revolucionários do jacobino. Então vou precisar bater esse bate-papo de boteco aqui com vocês mesmo, mas como diria o Jack Stripador, vamos por partes, vamos falar sobre esse escândalo de 1932 e depois a gente fala sobre esse escândalo de 2020. Então, lá em 1932, você que acompanha o canal já sabe que a gente está falando de uma Europa pré-Segunda Guerra Mundial, uma Europa em que os ânimos estão um pouco aflorados, os países já estão tentando fazer algumas alianças, e uma época em que a Rússia era dominada pelo regime soviético de Stalin. Em 1932 é o início da Grande Fome lá na Ucrânia. E o Stalin ficava muito preocupado com como essa grande fome iria repercutir no Ocidente, porque até então a Rússia estava passando aquela imagem de país que estava tudo dando certo, que os números cresciam ano após ano. Então o Stalin tinha essa grande preocupação em manter essa imagem da Rússia como sendo uma Rússia ideal, uma Rússia sensacional, em que não havia fome de forma nenhuma. Ele fazia isso de várias formas. A primeira forma é que ele limitava a entrada dos jornalistas ocidentais na Rússia, e os poucos jornalistas que conseguiam entrar, eles eram confinados num cercadinho dentro de um hotel luxuoso em Moscou, e nesse cercadinho o Stalin dava do bom e do melhor para esses jornalistas voltarem pro Ocidente falando que, nossa, tá tudo muito sensacional na Rússia, não tem nada acontecendo e tal, porque todos os lugares que eles iam eram visitas guiadas, previamente pensadas. Dentre esses jornalistas, o Stalin tinha um queridinho, que era o tal do Walter Duranty. Walter Duranty, ele é um inglês, mas que trabalhou como correspondente do The New York Times em Moscou e que em 1932 ganhou um prêmio Pulitzer pelas suas reportagens sobre os planos quinquenais do Stalin e sobre o sucesso da coletivização promovida por Stalin. Essas reportagens completamente fraudulentas e mentirosas que renderam a ele grande fama, que renderam a ele, assim, um cercadinho especial ali em Moscou, no qual ele tinha acesso a carros de luxo, enfim, deram a ele também um prestígio muito grande dentro da inteligência americana. Então ele tinha, inclusive, contatos com o presidente Roosevelt. Ele dava várias ideias sobre como Roosevelt poderia comandar a economia americana com base na economia soviética, porque, segundo ele, estava tudo sensacional. O Walter Duranty, ele é um cara tão legal, mas tão legal, que ele é o dono dessa frase: pode-se fazer objeção à vivisecação de animais vivos como um ato triste e horroroso. E é verdade que muitos kulaks e outros que fazem oposição ao experimento soviético não se sentem muito felizes, escreveu ele em 1935. Porém, em ambos os casos, o sofrimento infligido é realizado com o objetivo nobre. Esse cara é tão safado, tão mentiroso, tão nojento,
que ele não só escrevia essas mentiras sobre como não existia fome na Rússia, como ele sabia que existia fome na Rússia. Isso é comprovado pelo fato de que ele debateu a fome com um diplomata da Embaixada Britânica em Moscou, um cara chamado William Strang, e o Strang relatou posteriormente que o Durante disse a ele imaginar ser bastante possível que cerca de 10 milhões tenham morrido, direta ou indiretamente, por falta de alimentos. Então a gente está falando de um jornalista premiado, tá? Famoso internacionalmente, que sabia exatamente o que estava acontecendo, mas que deliberadamente manipulava essa informação, mandava notícias falsas para o The New York Times, porque ele não queria manchar a imagem do Stalin, ele estava muito bem. Só que o Walter Durante não contava com um jornalista pouquíssimo conhecido chamado Garrett Jones. É a história do Garrett Jones que é contado no filme Mr. Jones, que saiu em 2019, é um filme fantástico, eu recomendo muito que você veja, de uma delicadeza assim, sensacional para abordar esse período horrível que foi o Holodomor. E o Garrett Jones, que é esse jornalista gaulês, ele vai até a Rússia para descobrir o que estava acontecendo. No filme, inclusive, fala que ele fica muito embasbacado ao perceber que todos os países do mundo estão puxando uma cachorrinha danada depois da crise de 30 e que a Rússia, ano após ano, está publicando boletins de que a produção só cresce, as pessoas estão cada vez mais felizes. Ele tinha um padrinho, assim, na Embaixada Britânica, ele consegue se infiltrar ali na Rússia. Ele fica durante um tempo dentro desse cercadinho que o Stalin mandou ele ficar, mas ele consegue fugir e ele consegue fazer uma caminhada pela Ucrânia e ele descobre o que realmente acontece na Ucrânia, o que realmente a fome estava causando, as histórias de canibalismo, as pessoas emaciadas, as pessoas inchadas, todos aqueles horrores descritos pela Anne Applebaum nesse livro aqui. E ele volta, ele consegue escapar com essas informações da União Soviética. Na verdade, ele é preso e, através de uma concessão diplomática, assim, eles mandam ele de volta para a Inglaterra. E ele denuncia tudo isso que estava acontecendo, certo? Só que, assim, imagina que você está falando de um establishment que está recebendo notícias de que tudo tá um mar de rosas, assim, na Rússia. E aí chega um jornalista que não é um jornalista famoso, não chega aos pés do Durante, que é um jornalista premiado, e esse jornalista vem denunciando todos os horrores que está acontecendo. Aí, assim, ao invés do The New York Times voltar atrás e falar, opa, peraí, vamos investigar isso mais a fundo, como assim esse cara tá voltando aqui falando uma história completamente diferente do nosso correspondente? O Walter Durante solta uma notinha falando a seguinte coisa sobre o Garrett Jones. Parece que, de uma fonte inglesa, uma história escabrosa sobre a fome na União Soviética surgiu na imprensa norte-americana, com milhares de mortos e milhões ameaçados de morte e inanição. Seu autor é Garrett Jones, ex-secretário de David Lloyd George, que recentemente passou 3 semanas na União Soviética e chegou à conclusão de que o país está à beira de um terrível desastre, como ele disse ao escritor. O Sr. Jones é um homem com mente arguta e ativa e se deu ao trabalho de aprender russo. Na verdade, ele já sabia russo, a mãe dele era ucraniana, então por isso que ele falava russo. Idioma que fala com considerável fluência. Mas o escritor achou o julgamento do Sr. Jones um tanto precipitado e perguntou-lhe no que ele se baseava. Parece que ele fez uma caminhada de uns 60 quilômetros pelos vilarejos das vizinhanças de Kharkov e considerou as condições tristes. Sugeri que essa era uma seção transversal bastante inadequada de um país gigantesco, mas nada conseguiu balançar sua convicção de iminente caos. Então, assim, esse nojento desse Durante, ele ainda teve a disfarçatez de destruir o Garrett Jones perante a imprensa internacional, mesmo sabendo que o Garrett Jones estava falando é verdade. E o Jones, ele acaba morrendo alguns anos depois, porque ele foi cobrir a guerra na Manchúria. Então, assim, ele era realmente aquele jornalista disposto a dar a sua vida pela verdade, enquanto o The New York Times nunca fez sequer uma notinha de retratação por esse período horroroso. O prêmio Pulitzer continua na mão do Durante como se nada tivesse acontecido, e aí a vida que segue, a gente finge que a imprensa internacional não foi uma das grandes responsáveis pela contribuição com o aumento do número de mortes, porque se os jornalistas tivessem sido eficientes em denunciar o Holodomor, provavelmente a ajuda internacional teria chegado como tinha chegado lá em 1922, na outra grande fome, certo? Então, assim, vida que segue, não aconteceu nada, é isso aí mesmo, a moral dos jornalistas continua inabalada, como se eles fossem deuses na Terra. Aí, já falando aqui de 2020, desse último escândalo,
Ele começou em 2019, tá? Em 2019, uma outra jornalista do The New York Times, premiada novamente com o prêmio Pulitzer, ela lança um projeto chamado Projeto 1619. Ela diz com todas as letras que esse projeto pretende mudar a data de fundação da República Americana para essa data que supostamente seria a data da chegada do primeiro negro escravo às terras americanas, certo? Então, o The New York Times lança todo um projeto de ressignificação da história, de tentativa de mudar a data da fundação americana. E isso começa lá em agosto de 2019. Assim que esse projeto foi lançado, vários historiadores foram atrás e descobriram que ele estava cheio de manipulações históricas, cheio de fraudes, cheio de fatos falsos, de coisas assim simples, que você faz uma checagem assim simples, você percebe que o negócio não bate, que não faz o menor sentido o que aquela mulher está falando. E esses historiadores denunciaram, inclusive historiadores que mandaram cartas e cartas assim para o The New York Times falando que, olha só, a gente fez um fact-checking aqui e isso aí é uma grande bobagem. E o The New York Times falou, não, e daí? O que interessa pra gente é reforçar a nossa narrativa aqui da chegada do primeiro negro na América em 1619 e vida que segue. Esse projeto, ele ganhou, óbvio, uma grande projeção. Ele passou a ser adotado por professores em escolas. Ele teve todas as repercussões que esses projetos têm. Então, a gente está falando de uma coisa que nasce, assim, numa camada superior da inteligência, mas que ele consegue ir através de várias fontes, se capilarizando na sociedade, até chegar no seu filho, que está aprendendo uma aula de história dentro da escola. E o que acontece? Esse projeto, ele é tão fraudulento, assim, ele é tão cheio de coisa louca, que nos anos eleitorais agora, né, em 2020, que nós temos as eleições americanas, não pegava muito bem o The New York Times estar patrocinando uma coisa tão horrorosa. O The New York Times começou a apagar a existência desse projeto da história. Então, a jornalista principal, que é uma tal de Nicole Hannah Jones, ela começou a negar que ela estava tentando trocar a data de fundação da República Americana de 4 de julho para 20 de agosto de 1619. Ela começa a falar na internet que o objetivo do projeto nunca foi esse, sendo que lá no projeto estava escrito com todas as letras que esse era o objetivo inicial, tá? E o The New York Times começa a mudar trechos do projeto, assim como se esses trechos nunca tivessem acontecido. Então, sensacional a olho vivo, só que, diferentemente de 1932, agora em 2020 a gente tem uma coisa que chama internet e as coisas ficam marcadas. Então tá lá todo mundo com os prints, com os arquivos de como a página do The New York Times estava em 2019 e como tá agora. Então a gente tem vários, assim, pessoas fazendo os compilados dessa tentativa de apagar a história promovida pelo The New York Times. Isso aqui é gigantesco, gente, porque apesar de parecer uma coisa pequena, é só um projeto do The New York Times que eles voltaram atrás, descobriram que é falso e tal. Isso aqui é uma das poucas oportunidades que a gente tem de comprovar essa manipulação dos fatos pela grande imprensa. Porque em outras oportunidades eles tomam muito cuidado na escolha das palavras, na forma com que eles colocam. Tipo aquele cara que tá dando em cima de você, mas que se você falar, ei, o seu namorado tá dando em cima de mim, ele vira e fala, não, nunca dei em cima de você, eu estava conversando com uma pessoa normal. Na maior parte das vezes a imprensa faz isso. Mas nesses casos, tanto nesse caso aqui de 1932, que as consequências foram horríveis, quanto nesse caso supostamente pequeno desse projeto 1619, as provas estão aqui para quem quiser ver, para quem quiser conferir, de que há, de fato, essa manipulação descarada da história, essa tentativa de apagar da memória do leitor, como se ele fosse idiota, né, as coisas que aconteceram. Eu vou deixar todos os links com relação a esse escândalo do 1619 aqui na descrição do vídeo para você conferir. Os links estão em inglês, né? Eles não foram traduzidos para português. Mas a essência é essa mesmo, usa o Google Tradutor aí. E, assim, é um mar de informação, você pode ficar à vontade. E, de novo, vou recomendar a leitura do A Fome Vermelha, da Anne Applebaum. Aqui ela vai destrinchar com muitos pormenores os efeitos dessa desinformação promovida por Stalin com a ajuda do New York Times,
o quanto isso foi uma coisa, assim, escabrosa. Alguns detalhes são absurdos. E, de novo, a recomendação que vocês assistam o filme fantástico, que é o filme do Mr. Jones, tá? Esse filme, nossa, ele é muito delicado. Ele consegue abordar tudo o que aconteceu de uma forma extremamente sutil. Não é aquele filme que vai usar do terror iminente, assim, pra fazer as coisas ficarem marcadas na sua cabeça, mas vai ficar de toda forma. E é isso, galera. Esse foi o Bate-Papo Bocó da semana. De novo, eu peço mil desculpas porque às vezes eu quero fazer uma coisa super organizadinha, com aquelas infográficos, aquelas coisas que vocês podem compartilhar no WhatsApp, mas eu acho que o dia de desistir não é esse. Não é essa a forma com que eu trabalho, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.